o governador, de quem é adversário, enfim. Mas eu peço, Rony, como sempre, como com os outros candidatos, a gente não fomenta a intolerância. Esta emissora e o nosso programa, o jornalismo da Rádio Hora, apesar das críticas, da indignação com alguns momentos da vida política do país, nós clamamos o cidadão a participar do processo eleitoral. Há um desgaste, há uma crise de valores aí na sociedade brasileira, sul-mato-grossense, enfim, mas o respeito acima de tudo. Daqui a pouco nós vamos abrir para o WhatsApp. Governador Reinaldo Azambuja, dos indicadores, além da comparação que o senhor faz aí na responsabilidade de honrar com fornecedores e com os servidores públicos, e ao mesmo tempo também o governo municipalista, dos indicadores positivos, por exemplo, alguns setores econômicos, mesmo com a crise, tem muito o que celebrar, né? Essa semana o Jornal Correio do Estado trouxe um balanço, a venda de carros novos nas concessionárias, um crescimento acima da média, comparando com o exercício de 2017, os indicadores também do IBGE lá no CAGED, enfim. Ao que se deve esses indicadores positivos? Qual que o senhor gosta de apresentar aí nos fóruns que o senhor participa nacionalmente? Olha, Arthur, eu acho que os grandes indicadores, e a gente fica muito contente com o Mato Grosso do Sul, e que isso não é feito pelo governador, isso é feito pelo conjunto da sociedade, que nós soubemos, através do governo, manter a estabilidade, poder fazer política pública. Agora, o grande avanço que nós tivemos, nós fizemos a melhor lei de incentivos fiscais do Brasil. Nós normatizamos os incentivos fiscais e isso atraiu o quê? Geração de emprego. Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil em geração positiva de emprego. Nós melhoramos muito a renda do trabalhador. Não sei se você acompanhou, saiu publicado no jornal Folha de São Paulo semana retrasada, enquanto 22 estados brasileiros caiu a renda do trabalhador, só teve 5 estados no Brasil nos últimos 3 anos que cresceu a renda do trabalhador. E o maior crescimento, 8%, foi Mato Grosso do Sul. O segundo estado que cresceu a renda foi Rondônia, cresceu 4%. E a maioria, os 22, diminuiu a renda do trabalhador. Nós somos a 5ª economia mais competitiva. O que é? Um estado que tem competitividade na sua economia. Nós batemos recorde das exportações, que você viu hoje matéria de alguns jornais, o estado do Mato Grosso do Sul bateu o recorde em relação ao ano passado. A economia volta a crescer. Isso é muito bom, porque gera emprego, gera oportunidades. Nós somos o primeiro estado do Brasil em estabilidade fiscal, nós estamos com as contas equilibradas, nós somos um estado que mais investe em saneamento, infraestrutura e habitação de todos os estados brasileiros. Então, significa o quê? O governo soube enfrentar a crise, soube criar no governo, através de uma equipe competente, um planejamento, uma organização, e hoje a gente está presente nas cidades, nas regiões, levando desenvolvimento. Você vê, nós somos nota 10 em transparência. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas o que isso significa? Quando eu assumi o governo em janeiro de 2015, Mato Grosso do Sul era nota 1,4, era o último estado em transparência do país. E hoje nós somos nota 10, isso é dito pelo Ministério Público Estadual, pelos órgãos de controle que medem o mapa de transparência de todos os estados brasileiros. Nós temos hoje o melhor salário de professor do Brasil. Muita gente prometia e nós cumprimos. Enfrentamos aí com diálogo com as categorias dos servidores, estamos cumprindo. Nunca teve um governo que dialogou tanto no fórum, que dialoga com servidores públicos, políticas públicas, para a gente fazer as entregas, porque não é o governador, é a equipe, é o servidor público, é as pessoas. Você olha na área de segurança pública, Arthur, quando você vê, explodiu a violência no Brasil, estados sob intervenção federal, teve estados que dobrou o número de crimes contra a vida, e Mato Grosso do Sul nós somos considerado o 5º estado mais seguro do país. Campo Grande foi considerada a 2ª capital mais segura. Tem problema de segurança? Tem. Nós temos que investir mais, nós estamos fazendo concurso para a Polícia Militar, fizemos para a Polícia Civil, nós estamos fazendo para os bombeiros, nós estamos comprando viaturas, nós estamos montando vídeo monitoramento nas regiões onde nós temos o maior índice de criminalidade. Para quê? Para a população ter cada vez mais a sensação e a presença da polícia nas ruas. Mas é inegável que Mato Grosso do Sul, mesmo no momento em que explodiu a violência no Brasil,
nós diminuímos os indicadores de violência aqui. Então isso é feito com atitude, com responsabilidade. Não tem milagres na gestão pública. Nós já vimos aí o tal do salvador da pátria, ou aquele que promete o sonho e entrega o pesadelo. Tem estados que literalmente quebraram. Por quê? Por falta de gestão, por falta de administradores com experiência, com responsabilidade. E acho que o grande trabalho que nós realizamos nesses 3 anos e 9 meses da maior crise da história do país, Arthur, foi equilibrar as finanças do Estado, cumprir com as obrigações, pagar em dia, fazer investimento nas 79 cidades e ter o Estado presente nessas cidades. E você deu alguns indicadores, que é a sinalização que a gente projeta para os próximos 4 anos. A crise está ficando para trás. Aumentou venda de automóveis, que você falou. Aumentou o consumo de energia elétrica. Aumentou as vendas de materiais de construção. Todos esses são indicadores que medem o quê? Que a economia no Mato Grosso do Sul está mais aquecida. Agora, recentemente, o IBGE divulgou o PIB dos estados, você viu? E do Brasil. Mato Grosso do Sul cresceu o PIB. O que significa? Nós crescemos a geração de riquezas acima da média nacional. E isso é importante, porque isso dá estabilidade para a economia e faz com que o governo e a própria sociedade, a iniciativa privada, caminhando junto, possam fazer políticas públicas que com certeza vão melhorando. E o cenário para o futuro é extremamente promissor. Eu vejo o Mato Grosso do Sul, um estado que nos próximos anos vai crescer acima da média nacional e nós vamos ter condição de continuar gerando oportunidades, emprego, renda, crescimento econômico a toda a população do nosso estado. Agora, 7h25, conversando com o governador Reinaldo Azambuja. Ele é candidato, né, vai à reeleição, portanto disputa a eleição para o governo de Mato Grosso do Sul. Governador, o senhor participa, representando o nosso estado de Mato Grosso do Sul, em 2 fóruns, 2 conselhos. Pela posição geopolítica, né? O senhor participa do CODESUL, lá com os governadores do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e foi formado já a partir do seu governo, que, salvo engano, não existia antes. O senhor foi um dos incentivadores para os governadores do Centro-Oeste e depois o governo de Rondônia também. Como o senhor trabalha muita comparação, enfim, eu fico imaginando o Sartori tentar a reeleição lá no Rio Grande do Sul. O povo gaúcho não reelege, né? O povo gaúcho não reelege, segundo o ex-governador Antônio Brito, que teve uma crise e mudou para São Paulo. O Jornal Zero Hora teve que entrevistar ele na última eleição, mandou o jornalista de Porto Alegre para São Paulo para conversar com o ex-governador Antônio Brito. Ele entrou numa crise, quer dizer, o Rio Grande do Sul não reelege, mas não é porque na cultura gaúcha eles contestam a reeleição. O ex-governador Antônio Brito, hoje morando em São Paulo, ele dizia o seguinte: olha, para o Rio Grande do Sul se reencontrar e reequilibrar as contas, né, ele falava isso antes da crise no Rio de Janeiro, né, a crise Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. Ele dizia isso porque nenhum candidato tem a coragem de apresentar uma proposta de governo para o povo gaúcho que alimente a esperança do Rio Grande do Sul equilibrar as contas. O senhor, nesse Fórum do Sul e nesse Fórum do Centro-Oeste, já que o senhor faz muita comparação, enfim, conversando com os colegas, governadores das outras regiões, enfim, compartilha com o nosso ouvinte qual que é o olhar que eles têm, né, sobre o Mato Grosso do Sul e um pouco da sua experiência nesse equilíbrio financeiro que o senhor faz questão de apresentar sempre nas entrevistas aí. Olha, Arthur, o Estado ele tem que ser governado primeiro com responsabilidade e tomar atitude, até impopular. Nós tomamos atitudes no início do governo impopulares, mas elas foram necessárias para quê? Para o equilíbrio. Olha o Rio Grande do Sul que você falou. Eu sou presidente do CODESUL hoje, que é o consórcio de governadores que englobam Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O que acontece quando você olha para, muitas vezes, o Rio Grande do Sul? Atitude. Se você não tomar atitudes de aprovar as reformas estruturantes do Estado, diminuir a gastança, o governo tem que gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. Não é fácil diminuir 5 secretarias, não é fácil enfrentar a pauta previdenciária. O Brasil não enfrentou essa pauta e ela é necessária para o país. Nós enfrentamos aqui no Mato Grosso do Sul no final de 2017.
Você lembra ali a discussão que foi, e é para tirar direito? De forma alguma. É para cortar privilégios. Privilégios das aposentadorias públicas, que chega ao teto aí de R$32 mil por mês. Eu não estou falando do aposentado do INSS, que é a média de aposentadoria do cidadão e da cidadã brasileira é de R$ 2.178. No serviço público nós temos pessoas que aposentam de 30 a 32 mil reais. Então, enfrentar essas pautas foram necessárias para trazer o equilíbrio a Mato Grosso do Sul. Alguns estados não tiveram coragem, os governantes com medo de impopularidade não enfrentaram pautas negativas e impopulares, e nós não titubeamos, porque a gente não tem que pensar no governo no momento, a gente tem que pensar nas pessoas, porque quando você não toma atitude, e o que eu vejo hoje no Rio Grande do Sul? Não dá conta nem de pagar salário, os aposentados estão sem receber. Rio de Janeiro, que é outro estado gigante da Federação Brasileira, está lá salário atrasado, aposentado na fila e não pagou o 13º de 2016. Minas Gerais, outro grande estado brasileiro, a folha de pagamento parcelada. Será que esse estado ele fez as atitudes do governante? Eu não quero falar pelos outros agora, vamos falar por nós no Mato Grosso do Sul. Se nós não tivéssemos tomado atitudes até impopulares, mas necessárias para o equilíbrio financeiro do Mato Grosso do Sul, como será que estaria a economia do estado hoje? Igual ou diferente da maioria dos estados? Hoje 20 estados estão quebrados literalmente, inadimplentes, não tem nem certidão negativa para conseguir fazer um convênio. Então acho que o grande trabalho, Arthur, e meu amigo Miquimba que chegou aqui agora também, é ter tomado atitudes duras, mas atitudes necessárias. Hoje Mato Grosso do Sul cumpre com as obrigações, é um estado, um dos que mais cresce a nível da federação, faz política pública, nós podemos sentar e debater os investimentos em segurança, em saúde, em educação, em outras áreas que são infraestrutura, que são vitais para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de uma vida melhor para a sociedade, isso tudo feito num momento de crise. E a crise, ela passou também pelo Mato Grosso do Sul, nós não somos uma ilha no Brasil, diferente da maioria dos 27 estados brasileiros, mas com atitudes e responsabilidades nós conseguimos equilibrar as finanças e hoje a gente está presente nas 79 cidades com investimentos e com parceria do governo com os municípios do Mato Grosso do Sul. Bom, chegando muitas perguntas aqui no WhatsApp, né, da Rádio Hora, ali com o Ronei Júnior, também algumas perguntas aqui no meu WhatsApp particular. Audiência em Anastácio, aqui da Uana, Nova Andradina, muito obrigado. Dourados, Carapó, sempre o pessoal ligado. Ripas do Quipado também, obrigado pelo carinho da audiência, né? Sem falar a região metropolitana, né? Jaraguari, Bandeirantes, Terenos, enfim, obrigado pelo carinho da audiência. No segundo bloco a gente vai interagir com os ouvintes e o governador, sempre com muito respeito, né? Olha, intolerância não cabe aqui na nossa emissora nem no nosso programa. Aliás, vamos pautar esse assunto também, né? As redes sociais têm um aspecto positivo, né? Mas também vem uma intolerância para quem está na vida pública que não é mole não, hein? Mas antes de fechar esse bloco, doutor Miquimba, outro corintiano chegando por aqui, bom dia, tudo bem, Miquimba? Hoje é um festival de corintianos aqui, né? Bom dia, ouvintes da Rádio Hora, bom dia, governador, bom dia a todos da emissora. Tem que lembrar, ficar lembrando. Ainda bem, nós somos fiéis aos flamenguistas, né? Bacana, então. O governador também é corintiano, né? Nós vamos a um rápido intervalo às 7h32, voltamos já já. A campanha presidencial, ela começa quando começa o programa eleitoral. E você vê que o Alckmin, já nessas pesquisas agora recentes, já está um empate técnico entre 3 candidatos em segundo lugar. Isso já é o quê? Uma tendência, teve um crescimento. E eu não tenho dúvida, hoje o cidadão brasileiro e a cidadã, eles vão analisar muito lá perto do dia 7 de outubro, que é o dia das eleições, nós precisamos de um presidente que faça reformas, que tenha conhecimento de gestão para fazer o encolhimento. A União, o governo federal está muito caro para nós, você sabe disso. Muitos ministérios, as empresas estatais são deficitárias, dão prejuízo ao povo brasileiro. O Brasil precisa de reforma, nós precisamos de uma reforma fiscal, simplificar o sistema tributário brasileiro. Nós precisamos de uma reforma previdenciária, que não é para cortar
e tirar direitos, é para cortar privilégios das grandes aposentadorias, você sabe disso. Porque não é a aposentadoria do INSS que causa o déficit. O problema é a aposentadoria do setor público, dos poderes, Poder Judiciário, Ministério Público, o próprio grandes salários do governo federal. Então, eu não tenho dúvida que o Geraldo ele vai crescer nas pesquisas, ele tem grandes chances de ir para um segundo turno, e aí a decisão é do povo brasileiro. Agora, não adianta, eu vejo algumas propostas de alguns candidatos a nível nacional, que não quer debater as mudanças, não quer debater os temas que são sensíveis, não fala em reforma. O Brasil, se não fizer reforma, o que eu falo para você, Miquimba? 28 ministérios, tem que encolher 400 empresas estatais, maioria deficitária, tem que diminuir isso, gastar menos com o governo para sobrar mais para gastar com o povo brasileiro, que é a lógica que nós fizemos aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul hoje tem a menor estrutura administrativa de todos os estados brasileiros. Nós estamos governando com 10 secretarias. Diminuímos cargo, diminuímos contrato, porque não tem mágica em gestão pública. Ou você economiza e encolhe o tamanho do gasto público para poder gastar mais naquilo que é prioritário das pessoas, ou então a conta não fecha. Então eu acho que agora é um ano importante, nós vamos receber... Por que o Geraldo vai a Ponta Porã? Eu estou desde o início do governo falando que o governo federal está ausente das fronteiras. O senhor pautou isso com a presidência da República, né? Eu pautei com a Dilma antes e com o Temer. Antes da crise do Rio, né? Com a Dilma e com o Temer. Levei uma proposta. Blindar as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Porque a hora que blindar as fronteiras aqui do Mato Grosso do Sul, e a entrada de drogas no Brasil, ela passa pelo nosso estado, maconha, cocaína e armas, que chega no Rio de Janeiro e nos grandes centros, a hora que o governo federal olhar que se a gente blindar a fronteira aqui, nós vamos resolver um problema lá do grande centro, nós vamos ter uma mudança nessa questão do tráfico. E aí a gente vê uma ausência, e é por isso que o Geraldo está aí na Ponta Porã hoje, porque é um tema que precisa ser tocado. O governo federal, eu não fujo das responsabilidades como governador, mas a ausência das forças federais na fronteira tem prejudicado o Mato Grosso do Sul, tem prejudicado o Brasil, e nós precisamos ter um governo que olhe para isso. Por isso a importância do presidenciável estar lá em Ponta Porã, poder falar claramente qual a política dele para as fronteiras do Brasil, para a gente poder sinalizar para o povo brasileiro aí para o futuro quais as ações que a gente vai ter. Fique à vontade, Miquimba, porque nós temos várias perguntas, vários candidatos, inclusive do interior, vários ouvintes, perguntas longas, nós vamos resumir aqui. O ex-governador Portinelli esteve nesse programa e disse que o senhor chora de barriga cheia quando fala em crise no Estado. Aí ele enumera que durante o governo dele, o último governo dele, ele teve 1 bilhão e 800 milhões só de aportes aqui. E que o senhor teve 3 bilhões e 800 milhões referentes aos precatórios, aquele dinheiro que veio da remessa do dinheiro lá para o exterior, e o acordo que o senhor, e a renovação o acordo de renovação da dívida com o governo federal. Que foi uma carência, né, de alguns meses, né? A questão da renegociação da dívida, Miquimba, foi competência do nosso governo, porque nós entramos com uma ação judicial contra a União, porque era uma dívida com juros escorchante, era agiotagem oficial, então não era nem, era pagar juro escorchante. Nós entramos com uma ação, o Supremo Tribunal Federal chamou para uma renegociação, e a União renegociou com todos os estados. Então isso foi o quê? Competência do nosso governo. Por que ele não fez isso quando ele era governador? E outra coisa, os depósitos judiciais que eles falam, porque nós não tivemos recurso, o ex-governador fez empréstimo com o BNDES, fez empréstimo com o Banco Mundial para fazer obras, e muitas dessas obras estão sob suspeita. Eu não quero falar sobre esse caso, porque isso não me diz respeito. Isso é um caso da justiça, não é um caso de governo. Agora, nós não fizemos nenhum empréstimo, nós fizemos um recebimento dos depósitos judiciais, e só para você ter uma ideia, quando eu comecei o governo em janeiro de 2015, a dívida do Mato Grosso do Sul era de 100,9% da receita corrente líquida. Hoje a dívida do Mato Grosso do Sul é de 74% da receita corrente líquida. Sabe por quê? Porque nós diminuímos o endividamento do Estado. Nós pegamos os depósitos judiciais e pagamos aquela dívida que o juro era mais caro. Isso é igual na economia caseira.
Se você vai para o cheque especial ou para o cartão de crédito, é juro de 300%. Nós diminuímos o juro mais caro, renegociamos a dívida, diminuímos em mais de 1 bilhão a dívida do Mato Grosso do Sul e hoje nós somos um estado adimplente que consegue pagar o endividamento que não foi feito por nós, foi feito muito pelo governo anterior e a equação hoje, a conta fecha. Então não é que teve empréstimo, nós não tivemos nenhum empréstimo, nós tivemos os depósitos judiciais do qual nós éramos parte e parte dos privados, pagamos mais, tivemos 1 bilhão e 400, pagamos mais de 1 bilhão da dívida estadual. Melhoramos a equação e diminuímos, Miquimbo, o juro escorchante que a União cobrava dos estados brasileiros. Hoje a gente paga um juro menor e a gente não onera tanto a população do Mato Grosso do Sul. Governador, o senhor falando de juros aí, né? Falando de juros, eu me recordo da outra agenda com o presidencial do Geraldo Alckmin. Ele demonstrou, na fala dele na FIEMES, um interesse no FCO. Não deu para aprofundar, nem perguntar. Cada jornalista tinha direito a fazer uma pergunta. Ele, caso eleito presidente da República, o senhor já o convenceu a de repente, transformar o FCO, que alavanca o nosso desenvolvimento aí há mais de 20 anos, em programa nacional ou não, enfim. O que ele pensa do FCO? O Fundo Constitucional de Desenvolvimento Centro-Oeste, como tem o do Nordeste e do Norte, ele é fundamental para as atividades e principalmente para fomento à economia. O FCO repassava até o ano de 2014 1 bilhão a 1 bilhão e 100 por ano para Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos, através do nós estamos conseguindo investir tudo ou estamos devolvendo dinheiro? Não devolve mais dinheiro. Não devolve mais. Antigamente devolvia, Pelo contrário, hoje nós estamos pegando o recurso do Distrito Federal, que não aplica todo, e aportando. Só para você ter uma ideia, 2018, 2 bilhões 360. Então nós dobramos praticamente os recursos do FCO para Mato Grosso do Sul. Isso é o quê? É fomento. O que nós não podemos deixar? E aí deve ser a pauta para os presidenciáveis. Primeiro, o FCO não pode ter indexador. O governo agora do Michel Temer quis colocar TLP, taxa de juros de longo prazo no FCO. Indexar. Isso é um erro de estratégia, porque dinheiro de fomento precisa previsibilidade. O empresário do comércio, do turismo, da agronegócio, da indústria, ele aporta o dinheiro do FCO para o quê? Aumentar a fábrica, aumentar a sua atividade econômica, para gerar capital de giro para as empresas do comércio, principalmente do setor industrial. Então, a pauta para os presidentes agora, Arthur, primeiro, é aumentar os recursos dos fundos constitucionais. Segundo ponto, manter taxa de juro fixa. Não dá para ter indexador, não dá para ter aquela sopa de letrinha ali que o pessoal nem entende aqueles números ali. Mantendo o juro fixo e agilidade na liberação, e hoje os bancos que liberam o FCO é o Banco do Brasil e os bancos cooperativos, né? Sicredi, Sicob e outros bancos, o BRDE que tem uma parte. Então, é muito importante, mais aporte. Agora mesmo nós estamos pedindo já para o Ministério da Integração Nacional e para a SUDECO para pegar parte dos recursos do Distrito Federal que não vão ser utilizados e aportar para Mato Grosso do Sul. Por quê? Além de aplicar os 2 bilhões e 300 milhões, a gente quer mais, porque isso fomenta a economia, gera oportunidade e é um juro, hoje com a taxa fixa, extremamente competitiva no mercado e que acaba possibilitando geração de emprego, renda e crescimento da economia aqui no Mato Grosso do Sul. 7 horas e 51 minutos, estamos entrevistando o governador Reinaldo Azambuja, ele é candidato à reeleição ao governo nas eleições de 2018. Governador, o Alex, nosso ouvinte, está acompanhando lá em Anastácio o nosso programa. Ele manda aqui a seguinte reflexão. Minha preocupação com o próximo governo é de natureza prática. Eu gostaria de saber se o senhor tem projetos para mexer novamente na aposentadoria dos servidores ou vai manter a regra do jogo, a regra atual. E se podemos considerar uma promessa do senhor, que o senhor vai dizer agora aqui na Rádio Hora. Vem do Alex, que foi na juventude, foi militante da juventude do PSDB. E manda mais um detalhe aqui. Vejo sim a sua reeleição. A eleição aqui em Aquidauana e Anastácio é sua, governador. Já acabou o processo lá, o senhor está massacrando lá. Mais uma coisa, quero saber se o senhor sabe que o material de campanha está sendo mutilado para remover a figura do Alckmin, porque seus aliados lá em Aquidauana e Anastácio sabem que há rejeição ao Alckmin frente ao Bolsonaro e Lula.
Olha, Alex, primeiro dizer a você que a eleição só vai acabar dia 7 de outubro. Essa história de que a eleição se decide antes é uma lenda. A gente tem que respeitar a vontade do eleitor e entender que ele vai se decidir no dia 7. Vamos trabalhar, eu acho que nós temos um governo aí na sua cidade, Anastácio, presente. Nós estamos aí fazendo aí a revitalização da Manuel Murtinho, avenida principal da cidade, estradas rurais, pontes de concreto, recapeamento de via pública, o maior investimento em saneamento da sua cidade e também não é diferente na vizinha aqui da Uana. Agora é trabalho. Hoje em dia tem alguns candidatos a proporcionais, deputados estaduais ou deputados federais, que às vezes na propaganda pessoal não leva nem o nome do governador. Você vai ver aí santinho de alguns candidatos que só tem ele. Por quê? Porque ele acha que ele não levando o nome, ele pode pulverizar. Então isso faz parte de uma cultura política atrasada. Eu acho que nós temos sim que levar o nome do nosso candidato, o Geraldo Alckmin. Eu voto nele, eu acredito nas propostas do Geraldo, sei que ele é um homem de experiência. Agora, na coligação do PSDB, nós temos também o PSL. PSL é o partido do Jair Bolsonaro. Então nós temos dois candidatos presidenciáveis que fazem parte de uma coligação. E quando você tem uma coligação, você abraça aqueles partidos e aquelas lideranças que estão nos apoiando. Então não tenha dúvida que nós vamos olhar isso com muito cuidado e carinho, tanto que hoje, mais uma vez, nós vamos receber o Geraldo aqui no Mato Grosso do Sul e vamos estar dividindo aí esse palanque com os dois presidenciáveis que fazem parte da coligação que nos apoia aqui no Mato Grosso do Sul. Ele ainda manda um assunto interessante no campo da logística, governador. Essa questão de logística garante que não haja desabastecimento da frota no estado no caso de qualquer questão como a paralisação dos caminhoneiros. Por que não o governo, e há mais de 20 anos, enfim, com a MS Gás, já que o gás vem pelo gasoduto e não por caminhões tanque, por que não priorizar a questão do gás, né, natural na própria frota de veículos de todas as secretarias do governo, enfim, para transformar essa matriz energética no principal combustível, não só da frota do estado, mas para melhorar e garantir em futuras paralisações de caminhoneiros o abastecimento. O modal de transporte de um país, Alex, ele precisa ser realmente repensado. O Brasil investiu nos últimos anos só em rodovias e transporte rodoviário. O que nós precisamos? Aí na sua cidade passa a ferrovia antiga Malha Oeste, que foi sucateada nesses últimos anos pelo governo federal, que não deu uma atenção. E hoje nós estamos agora com uma nova modelo, que é a ferrovia transamericana. Essa ferrovia vai ligar Porto de Santos aos portos chilenos e aos portos peruanos. Nós vamos ter, em médio prazo, a revitalização da Malha Oeste. Isso é um compromisso que nós temos pactuado com um grupo de investidores internacionais, com a Rumo. Nós estamos na NTT para fazer a expansão da concessão. E eu vou te dar um número da MS Gás. A MS Gás, no início do nosso governo, ela era uma empresa praticamente que não buscava consumidores para vender gás. Qual que é a função da MS Gás? Distribuição de gás. Tinha 2.300 clientes da MS Gás. Nós aumentamos para 7.867. Então nós mais que dobramos o número de clientes da MS Gás. Por isso que ela aumentou a prospecção e gerou lucro. Ela é uma empresa estatal que não dava lucro. E hoje a MS Gás dá lucro. Algumas pessoas ainda falam: o governo está pensando em fazer a privatização. Mentira! Nós estamos fazendo um estudo com o BNDES para ver o futuro da MS Gás. Se nós temos uma empresa lucrativa, só para ter uma ideia, Miquimba, a MS Gás nunca aportou dinheiro sendo uma empresa pública para o governo do estado. No nosso governo, ela já aportou mais de 60 milhões de reais para o Tesouro do Estado. Tesouro do Estado é onde faz o gasto para todos nós, para você, para o governador, para o Arthur e para a população. E esse dinheiro não é carimbado, o senhor pode investir. Não, é livre, é lucro. É o lucro da empresa estatal que pode ser dividido com políticas públicas para toda a sociedade. Isso é a função de uma empresa estatal. Ela tem que dar lucro, que é diferente da maioria das empresas brasileiras. Elas dão prejuízo para o povo brasileiro. Então, prospectar gás é a função da MS Gás, e de forma alguma, até para rebater alguns órgãos que falam: o governo
pretende vender MS Gás. É mentira, nós não pretendemos vender MS Gás, pelo contrário, se a empresa está crescendo e está gerando lucro, por que você vai vender? Se ela estivesse dando prejuízo, tudo bem, então nós vamos fortalecer MS Gás para a gente continuar com ela cada dia mais forte e vendendo mais gás para gerar mais dividendos para o governo do Mato Grosso do Sul. Investidores olhavam também uma possibilidade de privatização da Sanesul. O que o senhor tem a dizer? Isso é outra lenda. A Sanesul cresceu e universalizou, Arthur, 99% de distribuição de água tratada. Quer dizer, nós estamos quase 100% em todos os municípios sobre a nossa concessão. A Sanesul, com a equipe técnica que tem, foi uma das únicas empresas de saneamento do Brasil que conseguiu financiar, através de um programa que chama Avançar Cidades, expansão de coleta e tratamento de esgoto. Nós estamos praticamente dobrando em 4 anos de governo coleta e tratamento, esgotamento sanitário. E uma empresa que está dando dividendos para a população. O que a gente tinha proposto lá atrás? A possibilidade de uma PPP, parceria público-privada. O que é isso? Aportar dinheiro privado para universalizar saneamento, mas com a competência da equipe técnica da Sanesul, com a direção, com o corpo técnico, nós já estamos conseguindo ir para um futuro muito próximo de universalização de esgotamento, sem depender de parceiros privados. Talvez a gente consiga isso com as próprias pernas da empresa, que seria muito mais interessante para o Mato Grosso do Sul. Então, olha o avanço que nós tivemos em saneamento. Então, são duas lendas. Nem a MS Gás e nem a Sanesul será privatizada no nosso governo. Isso é uma lenda. Nós vamos, pelo contrário, fortalecer as duas empresas para elas continuarem cumprindo o papel que cumprem com o Mato Grosso do Sul, que é empresas bem geridas e que tem dividendos para a população do nosso estado. O doutor Ariel Silva, ali na rua Joaquim Murtinho. Bom dia, governador. Parabéns pela Caravana da Saúde. Ele manda a pergunta seguinte: como é que o senhor, qual que é a sua reação aos opositores que têm a coragem de atacar a Caravana da Saúde? E o senhor falou na APP, o Gil, taxista ali do Mercadão Municipal, de Rádio Ligado. Bom dia, Arthur Mário Miquimba. Governador, o que o senhor faria para arrecadar impostos de empresas multinacionais de APP que estão aqui no estado, usando malha viária, sonegando e sem endereço? E o que o senhor acha dessas empresas invadindo o Brasil, enfim, tal? Nessa pergunta do Gil, é interessante acrescentar, né? O diretor do Pentágono esteve visitando o Palácio do Planalto, audiência na Presidência da República, com ministros, enfim, na preocupação estratégica mundial na chegada dos chineses por aqui no Centro-Oeste brasileiro, governador. O que nós precisamos, e respondendo ao Gil rapidamente, é normatizar essa questão dos aplicativos. O que você não pode é ter uma concorrência desleal. Um segmento, muitas vezes, paga tributos, tem um regramento e uma legislação, e muitas vezes outro segmento concorre com desigualdade de condições. O que precisa é regras estabelecidas. O capital internacional, Arthur e Miquimba, ele é bem-vindo no Brasil. O Brasil tem os bons olhos de capital internacional. Nós vamos precisar de dinheiro de fora para logística, para infraestrutura, para investimentos em atividades produtivas. O que nós não podemos é entregar o Brasil para os estrangeiros. Agora, quando você tem regra estabelecida e tais recursos de fora do país, pode ser, igual você falou, dos chineses, dos americanos, dos europeus, não importa de onde for, vindo para o Brasil para gerar atividade produtiva e potencializar o crescimento da economia, é saudável, é bem-vindo, e o que precisa? A regra estabelecida, é o que o Gil falou. Às vezes você tem os aplicativos e não tem as regras estabelecidas. Aí você cria uma concorrência desleal. Mas eu quero responder ao Ariel. O Ariel da Caravana da Saúde. Ariel, quando eu comecei... A oposição critica muito ainda. Tudo bem, eu acho que a oposição pode criticar. Agora, nós fizemos a Caravana da Saúde, junto com a regionalização da saúde, que é os hospitais, para que nós estamos concluindo, equipando, pondo atendimento, dobramos leite de UTI, terminou o Hospital do Trauma. Por que não funciona o Hospital do Trauma em Campo Grande? Porque o governo federal não cumpriu sua parte de liberar os 6 milhões. A parte do Estado nós fizemos. Agora, Ariel, quando começou o governo nosso, dia 1º de janeiro de 2015,
tinha 72 mil pessoas na fila aguardando por uma cirurgia no estado. Estava na regulação estadual. A caravana da saúde veio para diminuir o sofrimento dessas pessoas. Me desculpe os críticos, mas nós realizamos 66 mil cirurgias em 3 anos e 9 meses. Sabe quantas cirurgias o governo anterior fazia por ano? Entre 1.000 e 1.500. Faz uma continha rápida aí, se fosse na lógica do governo anterior, quantos anos nós íamos levar para diminuir a fila? Então, me desculpe os críticos, a caravana da saúde veio para cobrir uma lacuna do Estado omisso, que não respeitava, não cuidava dessas pessoas. Nós já fizemos 66 mil pessoas e eu vou falar uma coisa a você, Ariel. Enquanto tiver uma pessoa na fila no Mato Grosso do Sul esperando para fazer uma cirurgia, se eu for de novo governador do estado e a população entender que a gente merece continuar governando, você pode escrever: nós vamos fazer de novo as etapas da caravana da saúde para zerar essa fila de cirurgia e dar dignidade para a nossa gente, porque nos governos anteriores não faziam e nós já fizemos 66 mil reais. E infelizmente a política é isso, você tem que ouvir crítica. E quem está na vida pública tem que acostumar com as críticas. Ô Miquimba, ainda tem aqui vários ouvintes no WhatsApp, né? Segure a perguntinha para a gente fechar esse bloco aqui. Olha só, a questão de assentamento aqui, chega na verdade, não é nem um WhatsApp, é uma carta, né? Do nosso ouvinte no assentamento Estrela, Wilson, do lote 67, do assentamento Estrela, em Jaraguari. A Rádio Cultura, agora a Rádio Hora, as reclamações ali, há uns 4, 5 anos, eu e o repórter Marcelo Nunes, nós fomos lá. A questão, a prefeitura não dando conta, nem o governo federal, na questão da rede de água. Agora, o nosso ouvinte, ele disse que o atual prefeito de Jaraguari, o Edson, não consegue arrumar nem estrada do assentamento, a saúde está precária, falta transporte público para chegar ao município, enfim. Existe a possibilidade das pessoas, inclusive, abandonarem o assentamento. Olha, é uma verdadeira carta. Eu me recordo de algumas entrevistas, por exemplo, com o senador Valdemir Moca, na questão de assentamento, com o deputado Wander Robert. Fica uma sensação, né? O governador vai falar daqui a pouco, mas é um assunto recorrente, né? Mas em respeito ao nosso ouvinte, a gente coloca para o governador. A questão do ouvinte Tiago, do Jardim Monte Alegre. Governador, haverá mais concursos públicos. Temos aqui a Gislane de Campo Grande. Governador, por que só algumas áreas do funcionalismo público tiveram reajuste do salário? Qual foi o critério para essa decisão? Puxa, cada categoria tem um sindicato, enfim. Um outro ouvinte, gostaria que o governador dissesse o que houve com o asfalto do Aerorancho. Sou a dona Vera, moradora do bairro há 23 anos. Asfalto do Aerorancho. E também chega aqui... não chega uma cobrança, chega um apoio para o governador. A Alessandra Pereira, ela manifesta seu total apoio à reeleição do governador. Que Deus abençoe sua vida e sua família, governador. Amém. Então, vou responder aqui ao assentamento Estrela. Nosso governo fez o maior entrega de equipamentos para a agricultura familiar da história do Mato Grosso do Sul. 1.267 equipamentos, ordenhadeira, resfriador, tratores, equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. Problema da reforma agrária: o INCRA faz a compra da propriedade, faz o desmembramento da área, entrega para o assentado e esquece que precisa de infraestrutura. E muitas vezes empurra a responsabilidade ao município, que não tem condição financeira de colocar água, fazer estrada. Então, nós precisamos realmente agora, que é o grande desafio de todos nós, Arthur, é criar infraestrutura nos assentamentos, levar estrada. E eu quero falar ali com Jaraguari, nós temos o compromisso, eu estou licitando já a obra, fiz o projeto executivo do asfalto, que vai ligar o Bonfim e ao Jaraguari Velho. São 2 localidades que vão ter pavimentação asfáltica, é um compromisso do nosso governo com aquela cidade. E vamos fortalecer ainda mais a distribuição e o apoio à agricultura familiar, que é quem põe na mesa do brasileiro a cesta básica. O Tiago, concurso público. Nós fizemos agora concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. A projeção, Tiago, da Sejusp é fazer durante 10 anos concurso para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Sabe por quê?
A gente não pode fazer um grande concurso, porque quando lá na frente, daqui 30 anos, sai todo mundo de uma vez só. Então o planejamento da Sejusp, esse ano concurso, ano que vem concurso, no outro ano concurso, para que durante todos os anos você tenha policiais entrando na carreira para servir ao Mato Grosso do Sul e quando aposentar daqui 30 anos não saia todos de uma vez só. A questão da Gislaine, que falou de salário, é isonômico, o aumento que nós demos e o abono salarial foi para todas as categorias. O problema é que no governo anterior foram feitos alguns planos de cargos e carreira para algumas categorias específicas, implantou em dezembro de 2014 e a conta venceu em janeiro de 2015. Então é aquele pacote de bondades do governo anterior que eu falei, que ele fez, deixou a conta para o outro pagar. E aí nessa defasagem, Zilane, muitas vezes pode estar a sua categoria, que é uma coisa que nós estamos revendo para os carreira de servidores que não tiveram os planos de cargo e carreira poder ter. E a dona Vera, do Aerorancho, sobre a pavimentação asfáltica, dizia: a senhora, dona Vera, que nós estamos numa parceria com a Prefeitura de Campo Grande. E o Aerorancho também faz parte dessa parceria. Às vezes é problema de licitação ou da liberação dos recursos a nível federal, porque no período eleitoral fica impedido de liberar recursos para os estados e para os municípios, mas a senhora pode ter certeza que nós vamos ter início, meio e fim essas obras em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, no seu bairro aí no Aerorancho. 8h08. Com sua permissão, governadora Zambuja, nós vamos a um rápido intervalo aqui na Rádio Hora, Rádio da Família, 92,3 FM. Voltamos já com o último bloco da entrevista do dia. Os indicadores e os números não eram a realidade, enfim. No esporte e na cultura, o senhor, qual o balanço que o senhor faz? Gostaria de ter feito mais? O orçamento foi apertado, não foi possível? O deputado Barbosinha esteve aqui semana passada falando da proposta dele, a lei de incentivo ao esporte, que o senhor é simpático a essa lei. Como é que é? Olha, Arthur, acho que o grande problema que nós tivemos, tanto na questão governança, não é só esporte, cultura, em todas as áreas, foi realmente a diminuição das receitas estaduais. Nós vivenciamos a crise e elas impôs ajustes, mas no esporte, a Fundesporte, ela renovou muito investimentos em várias áreas, além de recuperação de parques, de locais de esporte. O Guanandizão aqui em Campo Grande é um exemplo, estava sucateado, hoje tem lá um investimento para revitalizar, recuperar e trazer grandes... Os jogos escolares foi remodelado e hoje nós temos a participação maciça da comunidade escolar de todo o Mato Grosso do Sul, a presença da Fundesporte no apoio, Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico, acho que é algo extremamente relevante, ampliou os recursos do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, e na área cultural nós fizemos aí um trabalho de, primeiro, melhorar os festivais, colocar a cultura presente nas 79 cidades. Nós temos shows, os artistas prata da casa, valorizamos os artistas locais, incentivamos áreas. Não deu para fazer tudo? Não deu. Gostaríamos de ter feito muito mais, tanto no esporte como na cultura, como em outras áreas. E aí é aquele ditado, o cobertor é curto e você tem as suas prioridades, mas nós não deixamos, mesmo na crise, se você olhar os números de investimento, do que investiu o governo anterior e o que investiu o nosso governo nesse mandato, eu não tenho dúvida que nós fizemos uma boa política pública, tanto no esporte como na cultura em todo o Mato Grosso do Sul. 8h17, Biquimba. Governador, o senhor tem falado muito na saúde. Como eu sou oriundo da saúde, a gente acompanha, sou um sindicalista, vivo dentro do sindicato. Existem algumas queixas, por exemplo, tentando regionalizar a saúde, mas que deve ser difícil, não deve ser fácil regionalizar a saúde, que implica em muitos investimentos, construção de hospitais. E uma coisa que nós temos visto aí, que o senhor secretário de Saúde tem insistido nas organizações sociais, implantar o sistema das organizações sociais. E que esse é um sistema que, pela nossa imprensa, pela gente visto, de cada 10 organizações sociais, 8 estão no rol das organizações corruptas.
O senhor fez uma experiência lá em São Gabriel não, Chapadão, que não deu certo, não sei se foi pelo prefeito, o que aconteceu. E tem uma experiência lá em Ponta Porã que o povo não está satisfeito. O senhor vai insistir, né, nessa política de saúde? Olha, Miquimba, as organizações OS, como tudo, né, você tem as boas organizações sociais e, infelizmente, você tem algumas que estão sob investigação, não aqui, mas nos outros estados. A questão de Chapadão foi uma decisão municipal, ali não foi o estado que impôs OS, foi o município no governo, mandato anterior do prefeito, que colocou uma OS e que a população e nem o atual gestor aceitaram, tanto que eles retiraram a OS e permaneceram a gestão municipal na saúde. O que eu entendo da saúde? Nós temos que ampliar atendimento. Nós estamos construindo hospitais, ampliando leitos. Algumas pessoas criticam a questão OS lá no Hospital Ponta Porã. Ponta Porã só tinha o prédio, não tinha atendimento. Hoje, a organização social que faz Ponta Porã recebe crítica, muitas vezes, até de alguns prestadores de serviço. Só que se você... E nós pegamos ali, o prefeito atual, Hélio Pelu, fez uma pesquisa com os usuários. O que é o usuário? Aquele que utilizou as estruturas do hospital. Não é aquele, muitas vezes, que tem um interesse para o lado A ou para o lado B. 86% dos usuários que estiveram no Hospital Regional de Ponta Porã disseram que o atendimento foi ótimo e bom. Então, nós estamos olhando o lado de quem foi interno, que quem ficou no hospital. São dados extremamente relevantes. O que cabe ao Estado como gestor? E ali quem faz a gestão é prefeitura, e lá é gestão plena. Então, nós temos que ter realmente uma atenção com as organizações sociais. Eu acho que se nós pudermos ter as Santa Casas, as fundações de saúde, ou a própria gestão estadual, por exemplo, hospital regional, aqui é a FUNSAL, né? Fundação de Saúde, que faz a gestão. Nós vamos dobrar o hospital regional de tamanho. E sendo feita uma boa gestão, fazendo as entregas ao setor público e principalmente aos usuários do SUS, você não tem por que montar muitas vezes uma gestão privada. Eu acredito também na boa gestão pública. Agora, a boa gestão pública é aquela que é transparente, que economiza recurso público para a gente poder prestar mais serviço e principalmente aquela que oferece mais serviço. O que nós não podemos ter? É dinheiro público. Você não pode ter um hospital que gera só prejuízo. Ele precisa pelo menos equilibrar receita e despesa, e o grande problema, Miquimba, e você conhece muito dessa área, é que o que financia os hospitais públicos do Brasil é a tabela SUS. E a tabela SUS não é reajustada há mais de 10 anos. E tudo aumentou de preço. Se você olhar medicamento, energia, o próprio salário, o crescimento das despesas, aumentou tudo. Mas o que remunera o poder público é a tabela SUS que está congelada. Então, o próximo presidente da República vai ter que ter uma atenção. Se não reajustar a tabela SUS, quebra a maioria dos hospitais públicos do Brasil. Você vê aí problemas hoje nas Santa Casas, você vê problema nas fundações de saúde. Então, é muito complexo a questão, mas eu acho assim, nós temos condição de fazer entre OS, que são as organizações sociais de saúde, as boas OS, e a gestão própria nossa, ampliar a oferta de serviço e melhorar o atendimento à população, que eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos que realizar. Agora, 8 horas e 22 minutos, 8h22. Para fechar da minha parte, governador, 2 aspectos. O senhor foi para a vitrine, né, além da oposição, enfim. O item número 1 em debate nas eleições de 2018 para a presidência da República, o Congresso e também a eleição de governadores, a questão da corrupção. O Mato Grosso do Sul acabou também, né, chegando por aqui a Lava Jato, no caso JBS. Na política de alianças do PSDB, do seu partido, hoje o DEM continua apoiando a sua reeleição, enfim, mas ao mesmo tempo também o senhor viveu uma oposição de um integrante do DEM, que hoje é candidato numa das chapas, né, proporcional aí de deputado, o vereador de primeiro mandato de Campo Grande, o Vinícius Siqueira, que entrou com pedido de impeachment do seu governo na Assembleia, enfim, por conta das investigações da JBS, enfim. O que o senhor teria a dizer sobre isso, enfim? Primeira coisa, Arthur, todo homem público
ele é uma vida aberta. Tem que ser investigado, isso faz parte do regramento. Tem pessoas que não se acostumam com isso. Mas nós que estamos na vida pública, eu fui prefeito, deputado estadual, deputado federal, estou governador. Durante os anos da vida pública, isso é investigado pelo Ministério Público, pelos tribunais, pelas próprias sociedades, pelas denúncias que chegam, muitas vezes anônimas até. Isso faz parte da regra. Agora, entre você ser investigado e você ser condenado, tem uma diferença enorme. Eu, nos meus 21 anos de vida pública, eu nunca tive uma condenação. Eu não tenho nenhum processo. Eu nunca tive um julgamento que pudesse dizer o governador, ou o prefeito, ou então o deputado Reinaldo teve culpa e foi condenado por algum ato de improbidade. Isso nunca aconteceu na minha vida pública. Então, eu posso dizer que eu registrei minha candidatura porque eu sou ficha limpa. JBS é um bando de picareta que estava mal acostumado aqui no Mato Grosso do Sul, pagava pouco imposto para o Estado. Vou te dar um número aqui. Até 2014 eles pagavam 40 milhões de tributos ano. E nós fizemos eles pagarem 180 milhões de tributo ano. Não é para o governador, não. É para a população do Mato Grosso do Sul. Fizeram uma denúncia. Não foi só do governador. Foram de 1.863 políticos a nível Brasil. Eu nem chamado fui para depor ainda, acredita? Um dia eu quero ser chamado, Miquimba. Porque eu tenho que colocar minha posição. Até agora, você só ouviu o lado do delator. Não tem um documento no processo, é só palavra, não tem uma prova, não tem nada no processo. Eu te falo isso porque eu tenho acompanhado através dos nossos advogados e, de certo, um dia a justiça ou os órgãos de controle vão me chamar para me ouvir. E a hora que me ouvir, eu não tenho problema nenhum em esclarecer a verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Homem público presta contas. Esse dia teve um candidato que foi acusado por um ex-assessor, parente dele, e ele disse que era fake news. Folha de São Paulo não é fake news. Isso saiu na Folha de São Paulo. Então merece o quê? Não condena ninguém. Porque ele mesmo, como parte do judiciário, condena as pessoas sem ao menos dar direito. Então, é aquela história. Todo cidadão e cidadã brasileira tem direito a contraditório, prestar contas. Agora, tem gente que não está acostumado. Quando entra para a vida pública, é livro aberto. Agora, se tem uma denúncia, vamos apurar. Mas não vamos condenar precocemente, como alguns fizeram no caso JBS. O que aconteceu no caso JBS? Quem que fez a denúncia? Ministério Público Federal. O Fachin homologou a delação, correto? O que aconteceu agora recentemente? O próprio Ministério Público Federal mandou para o Supremo Tribunal Federal pedindo o quê? Anulação da delação do JBS. O próprio órgão que acusou pediu para anular porque diz que eles fizeram um monte de mentiras e inverdades. Então, essa é a regra do poder público. Homem público, seja ele homem ou mulher, presta contas à sociedade. O árbitro é o povo brasileiro, é o povo do Mato Grosso do Sul. E cabe eu, como governador, tenho obrigação de prestar conta. Quando veio a denúncia, eu vim a público e esclareci o ponto que eu acho. Não tem denúncia, não tem condenação, não tem nada até agora. Agora, o dia que eu for chamado, eu vou responder e eu presto contas à população do Mato Grosso do Sul, porque foi ela que me colocou como governador do estado e qualquer homem público tem que prestar contas. 8h27. Governador, para fechar nossa entrevista, um aspecto que foi destaque do nosso programa de ontem, no nosso editorial. O presidente da República, depois do incêndio do museu, reuniu as autoridades do Rio de Janeiro e mandou liberar recursos. Me veio à memória, como comunicador, jornalista e radialista, o sonhador Fausto Mato Grosso, vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do PPS, que é um partido aliado do primeiro momento com o senhor, desde 2012, com a Taíde Neri, foi o candidato a vice-prefeito, quando o senhor disputou em 2012 em Campo Grande. Ele se atreveu como secretário de Planejamento do Estado, em 1999, no ano 2000, discutir com todos os setores organizados, setores produtivos, um projeto chamado MS 2020, né, Mato Grosso do Sul 2020, que seria um planejamento para o Estado, não do governo. Ele era secretário do governo, Zeca, enfim. Aquele projeto sumiu. O Fausto Mato Grosso, ele dá consultoria de planejamento para os municípios, Brasil afora, enfim.
do que o senhor executou, existia planejamento deixado pelo governo anterior e para o futuro do estado de Mato Grosso do Sul? A sua equipe tem elaborado aquela cartilha para os investidores, para quem vem, enfim, quer dizer, para que o estado realmente tenha um planejamento futuro? Deixa eu complementar a sua pergunta. Depois de 4 anos, a sua experiência é outra. A sua visão também mudou muito. O que o senhor faria para o próximo governo ser eleito, o que não foi feito agora? Primeiro, Miquimba, dizer que existe planejamento, né? Hoje o Estado é regido pelos contratos de gestão. Nós olhamos as secretarias com as entregas. O secretário e os presidentes de fundações, eles assinam um contrato de gestão, não com o governador, com a população, e ali tem metas a serem cumpridas. Nós cumprimos 79% dos contratos de gestão. Então, as metas estabelecidas por áreas delimitadas foram cumpridas 79%. Por que não 100%? Aí entra a questão financeira. A crise, muitas vezes, impede de você de fazer alguma política pública. Então, a frustração que você fala, o que é? Eu já gostaria de ter entregue o hospital da Grande Dourados, e nós iniciamos ele agora recentemente. Por quê? Porque demorou muito, teve que fazer o projeto, licitar a obra, a empresa ficou brigando uma com a outra, teve 70 empresas na licitação. Então, as frustrações, muitas vezes, no poder público, o ritmo não é o ritmo do setor privado. Você tem um regramento das questões no setor público que às vezes não dá velocidade, às vezes e trava para os avanços de políticas públicas. Mas eu posso dizer que cumprir 79 das metas estabelecidas, avançar no planejamento, olhar o Estado para o futuro, Arthur, que você falou, isso é necessário. Você não pode planejar o momento, você tem que prospectar o futuro. Nós estamos olhando no Mato Grosso do Sul, não é para o hoje, é para o amanhã, para as gerações que virão, para a gente ter um Estado estável, economicamente sólido, socialmente justo, ambientalmente sustentável, para a gente ter um futuro melhor para a população que mora aqui. Nós vamos ser o único estado carbono neutro. Nós estamos com um programa para neutralizar as emissões dos gases de efeito estufa aqui no Mato Grosso do Sul. Isso é um programa governamental que é olhar o quê? Sustentabilidade. Então, planejamento tem, contrato de gestão, eles estão funcionando bem, e a gente vai avançar com certeza nessas políticas públicas que vão dar melhor qualidade de vida, melhor estabilidade econômica e desenvolvimento, que é o que todos nós queremos para o Mato Grosso do Sul. Governadora Zambuja, muitíssimo obrigado em nome da Rádio Hora e dos nossos ouvintes pela visita e o café da manhã nesta quinta-feira. Uma ótima agenda para o senhor e para o Alckmin, hoje aí na fronteira e na capital. Agradecer, Arthur, você, Miquimba, a todos os ouvintes da Rádio Hora, e como candidato não poderia ser diferente, né? Pedir o apoio, o primeiro voto eu vou pedir aqui internamente para vocês, para o Arthur, Miquimba, toda a equipe aqui da Rádio Hora, o voto no 45 no dia 7 de outubro, e também para a população, aqueles ouvintes que acreditam num trabalho, numa política séria que nós enfrentamos nesses 3 anos e 9 meses, que não deixou Mato Grosso do Sul quebrar como quebrou a maioria dos estados. Eu quero pedir o seu voto, o seu apoio no dia 7 de outubro, vote 45, para a gente continuar fazendo política com responsabilidade, com transparência e com decência, e levando esse estado maravilhoso que é Mato Grosso do Sul ao crescimento, que é o que tem acontecido aqui, mesmo enfrentando as dificuldades. Um grande abraço a vocês e que Deus nos abençoe a todos. 8 horas e 32 minutos.